Olá, mais uma semana e nós estamos aqui, né, chegando para mais um café. Como foi seu final de semana, né? Conseguiu descansar no seu final de semana, né? Como é que você está? Como está a sua casa, sua família, né? Como você tem passado, né? As misericórdias do Senhor, né, elas se renovam a cada manhã. Pela manhã se renovam as misericórdias de Deus, né? E nós estamos aqui mais uma segunda-feira, né, para mais um café com palavra. Bom dia, Rafael, a paz do Senhor, pastor Rafael, tudo bem? Bom dia, Eliane, a paz do Senhor Jesus, né? Bom dia, pessoal do TikTok. E nós vamos, né, para mais um café com palavra, né? Um cafezinho quentinho por aqui, né? Nós necessitamos, né, de caminhar dentro da palavra do Senhor. Nós necessitamos de andar junto com o Senhor e nós precisamos desse alimento, desse sustento, né, que é a palavra de Deus, né? Que o Senhor Jesus ele venha, né, conduzir essa live. Nós vamos convidar o Espírito Santo para ele ministrar, né, essa série sobre oração, né? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele venha assumir o comando dessa live, o controle, né, da nossa conversa dentro da palavra, e que em nome de Jesus nós venhamos aprender juntos sobre oração, que Deus ele venha em nome de Jesus alcançar a sua mente, né? Que ele venha levar cativo todos os pensamentos contrários, todo pensamento de distração, tudo que não vier da parte do Senhor, que o Senhor venha levar e que nós tenhamos um tempo de proveito, né, na palavra do Senhor, na presença do Senhor, né? Hoje não tá muito frio, né? Hoje não tá muito frio por aqui. Fez frio esses dias, né? Mas hoje não tá muito frio, não. Hoje tá um clima assim, né? Agradável. Se é que tem alguma coisa que nos agrada. Porque se chove a gente murmura. Se dá sol a gente reclama, né? Então a gente. Bom dia, Maria Correia, Leonardo, Thales, bom dia, Jocely. Nós estamos aqui, né? Fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado, mas às vezes pequenas questões nos mostram o quanto nós somos murmuradores, né? O quanto que a gente reclama. Se tá sol, a gente reclama, né? Se tá chuva, a gente reclama, né? Se tá sol, a gente reclama que a gente queria um tempo, né, fresco, um tempo frio. Aí se o sol, né, se tá chovendo, a gente quer lavar roupa, a gente fica reclamando. Então, assim, nós somos muito murmuradores, né? Nós sabemos disso. Bom dia, Regina, paz do Senhor Jesus. E nós, com isso, nós não alcançamos muita coisa, não, porque a murmuração, ela nos tira, né, do foco, do centro da vontade do Senhor. A murmuração, ela é terrível na nossa vida, né? E nós, muitas vezes, somos murmuradores e deixamos de receber, né, por conta de murmuração. E às vezes nós precisamos mudar essa questão para que a gente venha receber do Senhor não somente aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor já prometeu, né? Deus ele nos promete, o Senhor nos promete colocar sobre a nossa vida as promessas dele no passo em que nós chegarmos diante de Deus ali e honrar o Senhor também. Não é só eu vou pedir o Senhor, né? Tô enviando a live aqui para uma amiga minha que me pediu para enviar quando começasse. A gente precisa pedir o Senhor, a gente precisa estar junto de Deus, mas como que está o meu coração, né? Como que eu estou? Como que eu estou diante do Senhor, né? A gente precisa chegar diante de Deus para entender, né, das promessas do Senhor. A gente precisa chegar diante de Deus reconhecendo, né, a nossa insignificância, né? Bom dia, Dani, Pai do Senhor Jesus. E nós temos necessidade de ser realista com a gente mesmo. Não dá para ficar se enganando, né? E nessa série oração nós vamos ver sobre isso. Há uma necessidade da gente olhar para dentro de nós mesmos. Bom dia, Mabel, Pai Senhor. Olhar para dentro de nós mesmos como nós realmente somos. Não adianta a gente, com Deus não tem máscaras, com Deus não tem como eu esconder quem eu sou, não tem como. Não adianta eu chegar diante de Deus, esconder, falar eu sou assim. Não, com Deus não tem como esconder, não. Com Deus a gente ou é ou a gente não é, né? E com Deus, meu filho, eu falo sempre o seguinte, às vezes a gente coloca obstáculos. Nós colocamos obstáculos na nossa vida espiritual. Não é Deus, não. A gente fica lá esperando Deus cumprir promessa, Deus vai fazer, o Senhor falou que vai fazer, mas a nossa parte precisa estar pronta, né?
E vamos para o texto, né? Nós vamos começar no texto, eu nem fixei no começo hoje, mas vamos lá, nós vamos caminhar no livro de Mateus, né? Nós vamos começar no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos no capítulo 6. Vamos lá, vamos caminhar dentro desse capítulo 6, versículo 9, né? Mateus, vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Mateus 6, 9. É nosso devocional de hoje, né? Nós, toda semana, nós estamos iniciando uma série diferente, né? A qual o Senhor tem ministrado no nosso coração. E é necessário, porque nós não, se for olhar o nosso natural, a gente não gosta de orar, e muito menos a nossa carne não quer orar. Porque a oração vai o quê? Mortificar a carne, né? A vida com Deus vai fazer o quê? Mortificar a carnalidade. E é tudo que a gente não gosta. A gente não gosta disso, né? Mas o nosso Deus, por misericórdia, bom dia, Rutileia, Pai, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, por infinita misericórdia, né? Hoje parece que eu estou enrolando um pouquinho, mas eu não estou enrolando, não. Eu estou esperando as pessoas entrar para a gente pegar do começo, né? Vocês viram que eu entrei na hora certinha hoje, né? Eu nem coloquei aviso de 7 da manhã, mas 7h01. Para a glória de Deus, né? Estamos no caminho, né? Essa casa, gente, essa casa pela manhã é só vitória. São duas meninas, né, se arrumando para ir para a escola, né? Um marido se arrumando para ir para o trabalho, a mãe fazendo as merendinhas, né? Para todo mundo, e corre daqui, corre dali. E vamos que vamos, porque é assim que funciona, né? Não adianta eu querer servir do lado de fora sem eu servir do lado de dentro, né? Então, assim, eu falo que o primeiro ministério é a nossa família. E nós precisamos servir sem amor, né? Catiane, bom dia, no TikTok. E fica na live, Catiane, e Deus vai te responder, né? Ele responde onde? Na palavra, né? O Senhor, ele é fiel, ele responde na palavra. Vamos caminhar dentro da palavra, nesse texto, no Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos embora? Vamos viajar, né? Aperta os cintos, porque a semana vai ser de vitória dentro da palavra, vai ser maravilhoso, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ainda tem um acréscimo aqui no final, aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só. Gente, fala de oração, já vem logo uma pedrada dessa assim cedo, né? Eu orei ao Senhor, né? Deus falou assim: filha, você vai falar sobre oração, né? A próxima série é sobre oração. E eu pedi o primeiro texto, Senhor, né? Aí já vem essa pedrada aqui, né? Eu falo que a gente precisa, porque é assim que a gente funciona. A gente não funciona de outro jeito, não. Gente, eu tô mais calminha porque eu consegui descansar esse final de semana. Eu sou uma pessoa inimiga do descanso. Pensa numa pessoa que não sossega. Sou eu. E esse final de semana, pela infinita misericórdia de Deus, né? E quase que o meu marido me obrigando, eu consegui descansar, porque ele fica de olho. O tempo todo eu tô procurando alguma coisa para fazer. O tempo todo, é verdade, que eu tinha família, é tudo. O tempo todo eu tô procurando alguma coisa para fazer, eu tô querendo fazer uma coisa. E às vezes não tem necessidade, tô mexendo com aquilo no momento e eu estou ali procurando coisas para entrar, para fazer, né? Para procurar alguma coisa e às vezes eu poderia estar descansando. E a Dani, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Pois é, menina, essa paz que excede todo entendimento, vem também no descanso. Aí o Senhor falou assim: ou você descansa, ou eu paro você. Aí você pega e descansa, né? Porque já tava sentindo no físico e já tava difícil. Mas o Senhor me deu um descanso tão extremo que nem eu tô me conhecendo. Geralmente, né, eu sou bem faladeira, bem corre pra lá e corre pra cá, mas ontem o dia foi só vitória, só sossego. Nem eu estava me conhecendo, né? A Dani já viu que tem uma diferença, então por isso que eu tô mais calminha, porque eu consegui descansar. Vamos para a palavra? Vamos lá, né? Sem enrolação, né? A palavra de Deus, quando fala sobre oração, aqui tem um modelo de oração, a qual a epígrafe do texto vai dizer, a oração dominical.
No mínimo, uma vez na semana nós precisamos fazer essa oração, né? O Pai Nosso. Quando a palavra de Deus vai dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando diz Pai, isso nos faz entender o quê, né? Que é o filho falando com o Pai. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, né, de pai, você não ora. Você não tem desejo de ficar perto daquele a qual você não tem intimidade com ele. Você conhece uma pessoa, é pedrada, né? Eu também levei essa pedrada aí. Você conhece uma pessoa na rua, você nunca viu, você não sabe quem, você não tem as características dessa pessoa, não conhece, né? Eu falo com amizade mesmo, para se firmar, para você chamar de amigo. Bom dia, Marcela, Pai, Senhor Jesus. Estamos em Mateus, capítulo 6, versículo 9, falando sobre oração. Uma amizade, para você falar que é amigo, é no mínimo, no meu caso, é no mínimo 5 anos. Antes disso é colega. Bom dia, Tati. Dormiu demais hoje, Tati? Pai, Senhor Jesus. No mínimo 5 anos. No mínimo 3, vamos botar 3, né? Mas já tem casos que com 3 anos eu pensei que conhecia. Não conhece não, gente. Não conhece não. O Senhor, Ele nos ensina a ter relacionamento, intimidade através da oração. Quando a palavra de Deus fala, Pai nosso que estás no céu, é um relacionamento de pai, né, e filho. Só reconhece o pai quem é filho. E você só consegue ter intimidade com ele quando você está no posicionamento de filho, né? Ai, mas você vai falar qual tipo de oração, né? Eu vou falar sobre as fases da oração, sobre 3 fases da oração, né? Você chega na presença de Deus, essa palavra aqui vai sugerir, gente, é o texto pequeno, mas dá pra gente esmiuçar ele e a gente entrar nele aqui, extraindo o melhor que o Senhor ele tem para nós. Quando a palavra vai dizer Pai Nosso, eu estou me colocando na posição de filho, porque se eu for falar Pai Nosso sem eu ser filho, não vai fazer sentido para mim e eu não vou estar ali usando de verdade. Quando não, começa já com a primeira situação. Se não há verdade, não vai haver resposta. Como eu vou fazer essa oração? Eu vou chamar Deus de pai se eu não me comporto como filho, né? Vamos pegando aí, gente, porque vai apertar mais um pouquinho no decorrer da semana, né? E eu recebo juntamente com todos. Como eu vou falar pai se o meu comportamento é de criatura? Como eu vou falar pai se eu vou praticar coisas ali que o Senhor não aprova? Deus não se agrada. Eu estou Pai Nosso e o Senhor olhando. Pai, como assim se o seu comportamento não é de filho? Como assim se o seu comportamento é de criatura? Como assim se você não se põe no seu lugar de filho e não obedece? Esse aqui é o primeiro princípio, né? Para qualquer tipo de oração. O Senhor falava isso comigo ontem, né? Ministrando no meu coração ontem. Aí a gente fala assim, e se você não tiver no seu coração humildade para entender isso, as nossas orações elas não vão ser respondidas, porque a palavra de Deus vai falar aqui, ó. Pai nosso que estás no céu. Reconheço, né? Quando eu falo que estás no céu, eu reconheço que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu reconheço que é o Senhor que pode fazer. Eu reconheço o seu lugar, eu reconheço a sua soberania. É isso que está dizendo aqui, ó. Pai nosso, onde ele está? No céu. Aqui, quando a Bíblia vai dizer que estás no céu, nós sabemos que o Senhor caminha no meio de nós. Mas aqui está relacionado a trono, a domínio, a governo, acima de nós. Vocês estão compreendendo? Tá dando para entender? Né? Se não estiver entendendo, pode falar, porque a gente vai mais devagar aqui, né? Embora eu já estou devagar hoje. Café com Palavra começou sem açúcar e no final fez resultado excelente. Tá sem açúcar hoje, pastor? Pois é. E aqui fala, ó, estás no céu. Eu estou reconhecendo a soberania de Deus. E o que isso aqui traz para minha vida? A primeira fase da oração. Eu preciso chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo que Deus não me deve nada, né? Talvez você estava esperando escutar outra coisa, mas é isso que tem para hoje. Reconhecendo que o Senhor não me deve. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Ele não é obrigado a fazer.
Tem pessoas que têm mania de orar, eu não tô falando, não vou nem falar tem pessoas, porque isso aí já é ficar levantando questões e eu detesto isso. Não gosto de ficar olhando o que o outro tá fazendo, eu tenho que olhar o que eu estou fazendo. A série de coisas que eu faço que já não agrada a Deus já é o suficiente para eu me preocupar e ficar ali para resolver. Quando a Bíblia vai dizer aqui, né, que estás no céu, que tem que reconhecer o que? A soberania, reconhecer que eu tenho alguém acima de mim. E se tem alguém acima de mim, eu não devo só obediência, eu preciso ser humilde. Se você não chega num fórum falando com um juiz de qualquer jeito, se você não chega diante de um delegado, diante de uma autoridade, né, diante de uma autoridade aqui terrena, falando de qualquer jeito, você vai chegar diante de Deus colocando ele contra a parede? Não. Você não vai ter resposta, você não vai ser ouvido. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando fala, estás nos céus, santificado seja o teu nome, aqui, ó, Pai, quando fala, gente, olha só, é só uma frase, mas olha o tanto de coisa que tem aqui. Pai, eu reconheço que eu preciso ser filho, me colocar na condição de filho, para estar naquele lugar de oração. Por isso as pessoas não oram. Por isso as pessoas não gastam tempo com oração. Porque antes de você estar no momento de oração, você precisa ser filho. Porque quem não é filho não gosta de orar. Não gasta tempo mortificando a carne. Não gosta de dedicar tempo com a oração. Não gosta. Por quê? Porque simplesmente não tem um relacionamento de pai. Não quer ter intimidade. E você vai ter intimidade andando com... conhecendo, você vai ter intimidade conhecendo. Se você não conhece, você não tem intimidade. Se você não tem intimidade, você não quer passar tempo. É sobre isso, né? Então são três coisas. Reconheço, eu me coloco no meu lugar de filho. Segunda coisa, que estás no céu, reconheço a soberania dele, que ele é Deus e eu sou filho. O lugar dele é rei. Estás aonde? Nos céus, ou seja, ele está acima de mim. Eu não estou falando só sobre ele estar no céu, eu estou falando do trono. Ele está no domínio, ele está no governo, ele tem o controle. E eu não posso falar de qualquer jeito com ninguém, ainda mais com quem tem o domínio, o governo, o controle sobre toda a situação, tanto no céu, tanto no inferno, tanto na terra. Tá dando para entender? E nós vamos aqui, ó. Santificado seja o teu nome, o que? Eu adoro, né? Então, primeiro, eu me coloco na posição de filho. Segundo, eu reconheço a soberania de Deus. E depois eu chego o quê? Com a adoração. Entendeu? Tá dando para entender? Sem essas três fases. Ah, mas Rosa, é só três fases? Não são três fases só da oração. Mas essas três fases são os três pilares, as bases para que haja resposta na oração. Porque eu não gosto, eu falo mesmo, quem me conhece fala, eu não gosto de perder a oração. Se o Senhor não me mandar em um canto orar, eu não vou. Ah, você não estou falando de gastar tempo com o Senhor, não. Eu estou falando de ir fazer a obra do Senhor sem ser enviado. Eu estou falando de ir para perder tempo. Eu estou falando de ir de qualquer jeito. E isso nasce onde? No seu quarto de oração. Você tem que ter na sua casa um altar para o Senhor. Tem que ser erguido um altar para o Senhor. Aquele lugar fica ali reservado para Deus. Você precisa priorizar. Toda casa tem que ter um altar levantado para o Senhor. Nós temos lugar de descanso, nós temos lugar para tudo, mas tem que ter um lugar de Deus. Porque ali o Senhor se apresenta. Ali você não fica igual mendigo com a canequinha. Ah, irmão, ora por mim. Ah, irmão. Primeiro você tira a ansiedade, o Senhor, um momento de oração. Ah, mas eu preciso orar na madrugada, eu preciso orar. Gente, a palavra de Deus, nós vamos chegar lá no decorrer da semana, porque esse tema, ele é muito amplo. Então, assim, uma semana não é nada, mas nós vamos tentar pegar os pontos principais. A oração da madrugada, ela projeta você em coisas, assim, que você nunca imaginou viver. Mas não é só na madrugada, porque a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito. Então, é o tempo todo. Eu preciso andar no Espírito. Vai ter situações que você não vai pegar, ah, fulano, o que você acha de eu fazer isso assim, assim? Não, é o Senhor. Se você tem intimidade com Deus, você precisa ter discernimento. Você não precisa de ficar com a canequinha o tempo todo, pedindo oração, pedindo alguém para resolver. Não, coisas da sua casa, a direção é sua. O Senhor, da mesma forma que Deus te entregou a sua casa, Ele te entregou a autoridade para cuidar dela. Senão não faria sentido o Senhor te entregar uma família. Deus entregou a você uma família e você vai ficar mendigando. Não estou dizendo que a gente não tem que pedir outras pessoas para orar. Sim, eu peço oração.
Mas eu consulto o Senhor. E quando Deus fala comigo nessa causa, você pede ajuda, imediatamente eu tenho pessoas de oração, de confiança. Porque não adianta nada você chega e pede oração para quem você nem tem ideia se vai orar. Não, Deus simplesmente ele conecta você com pessoas de oração quando você está naquele lugar de posicionamento de filho, naquele lugar de oração. É assim que o Senhor vai fazendo. E eu aprendi isso desde o começo, quando eu cheguei na presença do Senhor. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Ah, mas você sabe demais a respeito disso? Não, eu sei o que eu fiz e o que deu certo e o que não deu. Teve muita coisa que eu fiz que não deu certo, então eu conto o que deu. Porque o que não deu certo, eu sabia que eu estava fazendo errado. Aí eu conto para que ninguém venha cair, não precisa, para quem curte o seu caminho, você não precisa ficar tanto tempo rodando em círculos. E eu vou falar aqui parte de oração que o Senhor realmente não ouvia, porque Deus não ouvia. E nós estamos na primeira frase aqui, na primeira estrofe, nós vamos falar aqui agora, ó, venha o teu reino. Primeiro lugar, a Bíblia diz que nós buscamos o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Está tudo aqui. E primeiro eu chego diante de Deus reconhecendo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Mas não estou falando sobre ter valor, porque para Deus você tem. Mas reconhecendo que o Senhor não é obrigado a te dar nada. Que Ele não é obrigado a te entregar aquela vitória. Que Ele não é obrigado a fazer no seu tempo, na sua hora e na minha hora. Não. Reconhecendo que Ele é Deus, Ele é Senhor. E se Ele não fizer, eu vou adorar Ele do mesmo jeito, da mesma forma. Assim que a gente chega diante de Deus, né? Chegar diante de Deus com humildade, chegar diante de Deus reconhecendo o nosso lugar. Lugar de quê? De filho. Quem é filho consegue estar na presença de Deus, não só por 10 minutos, 15 minutos. Gente, o que é 15 minutos de oração? O que é 15 minutos de oração diante de uma vastidão de coisas que nós podemos falar com o Senhor, né? E vai dizer aqui, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando você vai abrir a boca para falar com o Senhor, faça-se a tua vontade, você tem que estar certo que muitas vezes Ele pode não dar aquilo que você está pedindo. Às vezes Ele vai fazer de outra forma, em outro tempo, em outro dia. Nós achamos que as orações têm que ser atendidas na hora. Verdade, é o imediatismo que a gente tem, que a gente quer naquela hora. E Deus muitas vezes vai permitir passar anos e ali vai ser glorificado o nome dEle. E é sobre isso e está tudo bem. Quando a Bíblia vai dizer, vem teu reino, faça-se a tua vontade, o que isso quer dizer? Senhor, venha o reino do Senhor em primeiro lugar e cumpre a vontade do Senhor em primeiro lugar e não a minha. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Se fosse a minha vontade, colocar a carinha aqui em uma live, estar aqui, eu não estaria de forma alguma. Muitas vezes nesse horário, mesmo orando à madrugada, quando a casa fica vazia, muitas vezes nesse horário, quando todo mundo saía, né, minhas filhas para o serviço, meu filho ainda, né, quando está aqui, né, quando ele estava saindo para o serviço, minhas filhas, meu esposo indo trabalhar, gente, a primeira coisa, eu saía correndo para o joelho, porque eu queria pegar aquele tempo ali. Às vezes parece um tempo que, nossa, a casa tá sem ninguém. Eu vou aproveitar para poder limpar a casa, que vai ser mais rápido, não é assim? A vida de tem quem sai, tem quem fica, né? Eu sou a pessoa que sempre fiquei para a glória de Deus, né? Eu decidi ficar na minha casa. Ah, Rosa, você não trabalha? Sim, mas eu sempre dei opção para me trabalhar de um jeito que eu pudesse priorizar as coisas do reino em primeiro lugar. Porque assim, para mim não faz sentido eu construir algo para alguém e destruir na minha vida. Não estou dizendo que o trabalho que você faz lá fora vai destruir a sua vida espiritual, não é sobre isso. Mas muitas vezes, se não tiver discernimento no trabalho, não tiver discernimento para eu viver a minha vida de acordo com o que Deus quer e entender que o que Deus preparou para a minha vida era isso, não adianta. Não adianta ficar quebrando cabeça aqui e ali. Se o Senhor mandou você ficar, para que você vai? Se o Senhor falou que você vai, por que você quer ficar? Então não adianta a gente ficar tentando entender, né? Então, quando a palavra de Deus fala aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, eu não estaria mesmo, eu estaria quietinha lá no joelho agora, em silêncio e sem exposição, né? Eu recebi um ataque muito grave essa semana, a qual a pessoa falava muita coisa e eu fiquei assim olhando, falei, Jesus, o que é isso? Uma dependência emocional. Quando você passa tempo, gasta o seu tempo com outras coisas, você não gasta tempo com o Pai, você começa a achar que todo mundo está te devendo alguma coisa. A rejeição começa a ficar exposta. Quem já passou por rejeição sabe o que é isso.
quando você passa por rejeição, você é rejeitado, você tem esse testemunho na sua vida, você tem que viver aos pés do Senhor. Porque se você passar tempo sem orar, já começa o inimigo trazer e a pessoa começa a achar que alguém te deve. Ah, tá todo mundo contra mim, tá todo mundo falando coisa e aquilo é pra mim. Não! É porque a rejeição ela já começa a ficar em evidência no lugar que deveria ser o lugar do Senhor, que deveria ser o seu lugar de oração, que deveria ser o lugar. E aí o inimigo começa a lançar pensamentos. E a pessoa, nossa, você prega com tanta autoridade, eu pensei que você acolheria com tanta autoridade. Eu falei, não, meu amor, eu coloquei os meus joelhos no chão e eu orei por você. Ah, mas o Senhor viu outras pessoas, mesmo que você não quis. Eu falei, não é questão de querer, eu não tenho como ficar 24 horas com ninguém no telefone. E tem coisas que a pessoa precisa de ajuda espiritual, mas tem coisas que a pessoa precisa de um profissional, precisa de um médico. Aqui eu tô fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, falar do que é da palavra de Deus, né? Então, assim, Deus, né, nos ensina a chegar diante dele. Senhor, o Senhor não me deve nada. Bom dia, Inaí, paz, Senhor. Então a pessoa falando ali comigo, nossa, eu pensei que seu acolhimento seria igual a sua palavra. Não, o meu acolhimento, ele é humano. Eu só consigo ir até onde a minha capacidade vai. O meu acolhimento é só isso aqui. Eu não consigo pegar o telefone e eu ficar o dia todo. Bom dia, Davi, Pai Senhor. Então, nós não conseguimos fazer isso. Então, a pessoa troca a pessoa de Deus que está ali. O acesso, o véu foi rasgado, o véu do templo foi rasgado. Não há nada que impeça você de estar em contato com o Pai, somente o pecado. Então a pessoa troca isso por uma presença humana. Por quê? Porque aparentemente o povo, quando Deus não queria um rei para eles, eles queriam um rei. Deus queria dominar, governar, cuidar do povo, e o povo pedindo um rei. E ainda nós continuamos pedindo um rei enquanto nós temos um rei, nós já temos um rei. Sempre foi assim. Nós queremos ficar delegando a nossa vida espiritual a outras pessoas, enquanto somos nós que temos que tomar o posicionamento, a dianteira e seguir em frente fazendo aquilo a qual está na palavra. E eu respondi com amor, porque eu já estive nessa situação, inclusive eu falei, não, onde você está, eu já estive. E como eu saí, eu já testemunhei para você e a receita é só essa. Então, às vezes as pessoas pensam que você, por falar da palavra, você vai ter ali o milagre, o seu milagre, o milagre que a Rose vai fazer. Não, a Rose não faz milagre. E eu estou limitando a quantidade de pessoas que eu atendo no meu WhatsApp. Não estou, só porque eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho os meus filhos. E as pessoas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de muitas feridas abertas. E essas feridas só vão ser cicatrizadas na palavra, na oração. Tem coisas que você vai precisar de um profissional de saúde. Mas mesmo precisando de um profissional de saúde, você precisa estar debaixo de oração. Você precisa estar coberto de oração. Você precisa ter o seu momento de oração. Você precisa estar com o Senhor a ponto de sentir saudade da presença do Senhor. Não é só um dia, não é só quando eu preciso. Não é chegar diante de Deus apresentando só os seus problemas. E o Senhor falava comigo para me falar isso aqui. Eu não ia falar e o Senhor falou, fala. Porque eu creio o seguinte, que quando você começa a colocar a sua expectativa em pessoas, fulano vai orar e Deus vai fazer. Acontece? Acontece. Mas o Senhor quer ouvir a sua oração. O Senhor quer ouvir a sua voz. E Deus falou comigo, começa a cortar, começa a limitar, porque você também precisa descansar. Semana passada eu estava extremamente com o psicológico cansado, o corpo cansado, estava no extremo. E o Senhor falou, você para, eu paro você. E eu falei, não quero não, Senhor. Quero não, quero B.O. não. Chega. Já teve demais. Teve demais. E eu trato com amor porque eu sei o que é isso. Só que a dependência emocional, ela entra num lugar que teria que ser dependência de Deus. Você consegue entender isso? Depender só de Deus. Você vai ter pessoas, Deus vai levantar pessoas para poder te ajudar. Você vai, né? Eu não conhecia Jesus quando eu tentei contra a minha vida. Eu não conhecia Jesus. Quando eu consegui receita de remédio controlado sem ter nada. Que hoje eu olho e falo, Deus, como que eu consegui aquilo? O inimigo trouxe sintoma que não tinha aquela doença. E eu consegui, na época, encher a mão de remédio controlado fortíssimo e tomar tudo. O inimigo, quando ele quer destruir alguém, ele investe nisso. Mas eu não conhecia Jesus, mas o Senhor Jesus já me conhecia.
E eu tentei uma vez, né? Quem tem filho aí que faz nebulização conhece, né? O remedinho antigo, Berotec, né? Eu bebi um vidro daquilo, gente. Eu já tomei de tudo. Foi 4 vezes que tudo que eu podia fazer e uma quase que eu consegui. Eu falo que eu quase consegui, não. Ali o Senhor ele permitiu ver o que eu ia fazer da minha vida. Mas o Senhor viu naquela depressão e o Senhor Jesus me alcançou. A graça me salvou. Foi isso que aconteceu comigo. O Senhor ele me achou, Deus me encontrou. Por isso que eu gosto de render graça, glória, honra ao nome do Senhor. Porque nas tentativas, né, de tirar a minha própria vida, eu conheci o Senhor, eu conheci o maior amor da minha vida. Nem no nascimento dos meus filhos você não consegue desfrutar de um amor tão grande. Você não consegue viver um amor tão grande. Então, como eu não vou gastar tempo com Ele, adorando, orando, falando com Ele, tem muita coisa para ser falada. E nós vamos continuar aqui, a qual vai dizer assim, o pão, que eu faço a sua vontade assim na terra, como no céu, né? Vamos encerrar aqui. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que você precisa de amanhã é pedido agora. O que você vai precisar para daqui não sei quanto tempo. Vai ser resposta do que você está fazendo hoje na presença de Deus. Vai ser resposta daquela oração que você está fazendo agora. Você tem orado? Porque a palavra de Deus fala para que nós venhamos lembrar Ele da sua palavra, lembrar das suas promessas. A Bíblia diz isso. Não é cobrar, é chegar Senhor, faz. Não, isso aí não é a palavra. É você lembrar o Senhor. Deus te deu uma promessa, vai com amor, lembra o Senhor. E quando a Bíblia vai dizer aqui, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Se você não perdoa, você não consegue acesso à sala do trono. Você está sem acesso, acesso negado, né? Acesso negado, você não consegue ter acesso. Por quê? Porque não há perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, primeiro eu perdoo e eu chego diante do Senhor para que Deus nos ouça. Por isso que na tarde de oração nós temos um momento de confissão de pecados. Pai, Senhor, Renato, bom dia, tudo bem? Nós temos o tempo na tarde de oração de confissão de pecados e arrependimento de pecados. Porque nós não vamos entrar num clamor, nós não vamos clamar ao Senhor todo sujo. Não tem como, gente. Não dá, né? Depois do Café com Palavra, acho que vai ter CD lançado. O ministro da palavra e canta. Ai, Pastor Rafael, essa é a minha, como que fala? Não vou falar dificuldade, porque eu não vou ficar dando brecha para Satanás, né? Limitação, né? Para ficar mais bonitinho. Mas Deus está trabalhando. E aqui, a gente precisa ter o quê? Perdão no nosso coração. Se eu não perdoo, como que eu vou chegar? Eu vou passar vergonha? Chegar diante de Deus? Ô Senhor, perdoa que eu fiz isso. E aí ele tá olhando, mas seu irmão que maltratou você. Ah, Deus, mas não é justo passar por isso. Mas e a cruz? Foi justa? Não foi justa. Mas ele foi pra cruz. A cruz não foi justa, gente. A cruz não foi justa com Jesus, não. A cruz matou o meu Jesus. Ela levou o meu Jesus. Por quê? Por causa dos meus pecados. E se não fizer a gente queimar a cara de vergonha, não tem nada mais que faz. Porque você e eu, né? Nós não temos que carregar a culpa hoje por isso, mas os nossos pecados, eles foram para a vida de quem nunca pecou. Eles levaram um inocente, que é Jesus. Por quê? Ele foi o preço do resgate, ele foi o preço desse resgate para a nossa vida. Foi o preço do resgate. Jesus resgatou você. Então, como não passar tempo, não gastar tempo com um amor tão grande, que é o nosso Deus? Ele é o amor da minha vida, ele é o amor da sua vida, se não é, deveria. Não adianta você chegar diante de Deus se escondendo, né? E a palavra vai dizer, ó, perdoa-nos as nossas dívidas. A Bíblia diz que a única coisa que você tem que dever a alguém é o amor. Se você for dever alguma coisa a alguém, é o amor, né? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todo dia você tem tentação. Todo dia você é tentado a falar o que não deve, a fazer da forma que não deve, a responder da forma que não deve. Todo dia você é tentado. Todo dia você é tentado a fazer coisas que você vai se arrepender depois. E onde que essas coisas são resolvidas? No secreto, com o Senhor. Você precisa
ter consciência de que o seu secreto com Deus não é sobre coisas que você precisa, mas é sobre coisas que vai levar você à eternidade. A última oração é a oração de pedir aquilo que eu quero, porque Deus sabe o que eu preciso. A última oração, a última fase da oração, eu faço dessa forma, é aquilo que eu preciso pedir. Eu não consigo pedir nada do Senhor sem reconhecer a soberania do Senhor, sem reconhecer que Ele é e eu não. E falando que Ele saber que Ele não me deve nada. Ele já fez por você, Ele já resgatou você da lama do pecado. Ele não nos deve nada. Humilde, reconhecer que Ele é soberano, Ele é rei e nós somos filhos. E a palavra vai dizer aqui, ó, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Os livramentos que você precisa, as respostas que você precisa, o coração limpo que você e eu nós precisamos, porque só perdoa e mantém o coração limpinho se você estiver no Senhor. Se você não estiver no Senhor como filho, você não consegue perdoar. Se você tiver extrema dificuldade para perdoar, você precisa rever, né, a sua vida com Deus, porque o Senhor Jesus Ele que deveria olhar e pensar se Ele nos aceita. Não é assim, Ele nos amou primeiro, diz a palavra. E vai dizer aqui, ó, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre, amém. Deus, eu estou aqui em oração, mas é o Senhor faz a tua vontade, né? A tua vontade. E a primeira fase da oração, não tem como você chegar diante de um rei. Você não vai chegar tudo maltrapilho. Geralmente, quando você vai diante de uma autoridade, você vai colocar a sua melhor roupa, né? Você vai colocar a sua melhor roupa, você vai se vestir, você vai se perfumar, você vai para a igreja de qualquer jeito? Não. Você vai chegar diante de alguém de autoridade de qualquer jeito? Não, você não vai. Você vai querer, né, se arrumar muito. E como nós chegamos na presença do Senhor? Nós chegamos na presença do Senhor de qualquer jeito? Não, primeiro nós temos que nos humilhar diante de Deus. Primeira fase da oração, nos humilhar diante do Senhor. Limpar as nossas vestes. Colocar uma veste bonita, uma veste limpa. Uma veste que vai atrair o olhar do rei. E quais são essas vestes? São as vestes espirituais. Apresentar diante do Senhor. Sem acusação. Sem o inimigo estar acusando. Sem ele acusar. Porque quando você se humilha, você reconhece que Deus não te deve nada, você reconhece que Deus ele é soberano e você não é nada, só aí já caiu por terra a acusação de Satanás. As acusações elas caem por terra. Quando a acusação cai por terra, você consegue acessar no trono do Senhor os lugares em que o Senhor prometeu. Segunda fase da oração, você chega e acessa. Terceira fase, quando você acessa, você primeiro ouve, você não fala. Você ouve primeiro, você não fala. Por quê? Porque quem tem autoridade, tem comando do céu e da terra, tem o comando da sua vida, da sua família e da sua casa. É o que reina, é o que governa, é o que domina sobre todas as situações de geração em geração. A esse sim devemos temer. Você não chega diante de uma autoridade terrena, gritando, falando, eu preciso disso, aquilo. Não. Você tem a hora de falar. Como que nós vamos chegar diante de Deus com aquela falação? Faz um silêncio, prepara o ambiente para chamar Ele. Deus não se apresenta em ambiente desorganizado de qualquer jeito. E eu não estou falando da arrumação da sua casa e da minha. Porque tem hora que no meio da arrumação da casa a gente sai, corre para o joelho e é aquela presença extraordinária, aquele fogo do Espírito, aquela coisa gostosa. E a gente está ali, com a vassoura, eu vivo correndo, soltando a vassoura, porque Deus fala algo comigo, eu já quero ouvir, eu quero saber o que é, eu vou pro joelho. Eu vou ali, Senhor, o que é isso aqui? Você tem, a sua primeira pergunta, não é mandar mensagem para alguém, perguntar o que é você ir pro joelho. Mas por que as pessoas, muitos, não estou aqui para julgar ninguém, não quer fazer isso? Porque eu vou ter que ter o tempo que ele quiser falar e o irmão vai responder mais rápido. É ou não é? Não, mas eu vou mandar mensagem para o irmão. Não, deixa Deus te responder. Chega diante de Deus, fica em silêncio. Chega diante de Deus, Senhor, o Senhor não me deve nada não. O Senhor já fez, o Senhor não me deve nada. Chega diante de Deus reconhecendo que Ele está onde? Nos céus, é soberano. Ele é governo sobre você, Ele é domínio sobre você. Ele é domínio sobre você.
Se ele é governo sobre você, respeita isso. Reverência dentro dos tempos, reverência dentro, né, do momento de oração. Reverência. Aí eu tô o tempo todo ali, eu tô no celular o tempo todo. O celular é o seu ídolo. Ele é o seu bezerro de ouro. Ah, eu tô dentro da igreja, mas aí eu tô ali no celular, eu tô conversando. Ele é o seu ídolo. Ele é seu bezerro de ouro. Porque o seu tempo, dentro do tempo, é pro Senhor. Ah, eu vou dar o telefone pro meu filho para ele ficar quieto. É? Seu filho tá aprendendo o quê? O Senhor tá falando lá na frente. Aprendendo semana passada. A sabedoria tá gritando, tá clamando nos altos. E aí, vai entregar o telefone para ele ficar quieto. O telefone não é calmante, não. Pelo contrário. Ele, é comprovado, cientificamente, é comprovado os médicos falam sobre isso. Assistir vídeos curtos por um longo período causa ansiedade. Aí você vai rolando a tela, o tempo todo rolando a tela, vai rolando a tela. O que vai acontecer? Te traz ansiedade. Os médicos falam isso. Enquanto você está no celular, você não tem contato com o Senhor. Eu não estou aqui para condenar o celular, porque eu também uso. Não, eu uso também. Eu não posso ser hipócrita de falar que eu não uso. Eu uso o celular, estou aqui, estou usando, estou aqui, eu estou com 2. Mas o que Deus quer é o seu tempo entregue só a Ele. Eu aprendi logo no começo que quando eu estou falando com o rei, pode chamar quem for. Pode ligar quem for. E quem me conhece sabe, eu não atendo. Não atendo. Tem pessoas com raiva de mim porque eu não atendi uma ligação. E onde eu estava? Eu não estava em oração, mas eu estava cuidando do meu esposo que precisava de cuidado. E a pessoa ficou com raiva. Por quê? Porque eu não queria atender, porque eu não queria resolver os problemas de outros. O Senhor falou assim, você não vai atender. Eu estava cuidando do meu esposo, eu estava cuidando dele. Então assim, você não tem que se comportar como se as pessoas te devessem alguma coisa. Porque o que o inimigo quer colocar no seu coração. Olha, esse aqui te deve. Olha, Deus te deve. Tá vendo? Deus falou e não aconteceu. Não. Deus não é seu empregado. Deus não é meu empregado. Deus é um Deus que é rei, que está no trono, né? E amanhã nós vamos falar que o Senhor nos faz o que reinar também. Nós vamos falar sobre isso. Eu queria falar hoje, o Senhor falou, não, segura para amanhã. Porque nós vamos, no decorrer desse tempo, nós abrimos com a oração, que é do Pai Nosso. É a base ali, eu orar, eu falar com o Senhor da forma que o Jesus me ensinou. Da forma que Ele falou, como que vocês devem orar. E se vocês voltar aqui no capítulo 6, um pouquinho antes, vai dizer assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Esse texto é muito forte. Da palavra de Deus vai dizer, quando orares, entra no teu quarto. Aqui não é só sobre quarto, porque senão quem não tem uma casa, ele não poderia orar. Debaixo da ponte, os mendigos, né, que vivem em situação de rua, eles não poderiam orar. Esse quarto aqui fala sobre intimidade. Fala sobre você ter tempo com Deus. Fala sobre você ficar com Deus com amor. Fala sobre você gastar o seu tempo com o melhor de tudo, o reino. Fala sobre você querer o Senhor, desesperadamente, querer o Senhor. Se apaixonar pela pessoa de Jesus. Quando vai dizer, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, esquece o que tem lá fora. Qual voz que tem te tirado desse lugar secreto? Quais são as vozes? É o teu celular que tem tirado você? É um amigo que você conversa o tempo todo e você não tem tempo para conversar com o Senhor? São o quê? Preocupações que têm tirado você do foco da oração? São o quê? Mas eu quero te falar que aquilo que vence você, você se torna escravo daquilo. Aquilo que vence você, reina também sobre você. Aquilo que vence você, domina sobre você. Exerce domínio sobre você.
Aquilo que te vence, que me vence, exerce domínio sobre nós. E o Senhor não nos chamou para poder viver dominados pela preocupação. O Senhor não nos chamou para viver dominados pelo medo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Quando a palavra vai dizer, fecha a porta, o Senhor está falando, fecha tudo em volta e vem falar comigo. Fecha todas as situações que podem tirar você da minha presença. Marta, Marta. Aí Jesus falando. Maria estava sentadinha ali nos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. E o que aconteceu com ela depois? Marta estava desesperada. Não porque Maria não chorou, mas observa entre as duas quando Lázaro morreu. Se você busca o Senhor hoje, com intensidade, com amor, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. É você, no seu secreto. Nós não precisamos andar aí. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não gosto de ficar falando do meu tempo de oração, explicando isso e aquilo. O Senhor falou, mas você está sendo convidada a chamar as pessoas para orar. E você faz um caminho até chegar lá. E todos que fazem um caminho até chegar lá têm história para contar. Tem coisas que foram desenvolvidas com o tempo. Quando eu cheguei na presença de Deus, eu não sabia que tinha que ter um lugar separado. Que a Bíblia nos ensina a ter um lugar separado. Mas eu fiz aquele lugar separado no desespero. Eu comecei a orar sempre no mesmo lugar. E é onde eu sinto uma presença de Deus tremenda. O Senhor pegou aquele lugar para Ele. Minha casa é pequena, se entrar 2 tem que sair 3, né? E eu falo, Jesus, que coisa gloriosa, que presença que se apresenta nesse lugar aqui. E sempre foi assim, desde os primeiros meses de oração e até hoje, o fogo do Senhor se apresenta no mesmo lugar. Mas esse fogo precisa ser aceso. Você precisa gostar, não somente estar gostando, estar na totalidade. Ser para Deus, porque se você for, quando você é filho, você vai estar no momento de oração na totalidade, você vai estar entregue, não é o que você, como você tá, quanto tempo você tá, mas Senhor, eu estou com o meu coração entregue verdadeiramente no meu momento de oração, porque o Senhor sabe, a Bíblia diz aqui, olha, Ele sabe, ó, olha só quando a gente vai dizer, ó, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que você peça. Tem coisas que Deus traz para mim que eu não estava esperando agora. Eu falo, Deus, tem coisas que eu estou esperando, mas isso não pode ser aquilo que vai, meu Deus, eu preciso disso. Logo que eu começo a me preocupar com alguma coisa, o Senhor fala assim, quem peleja por você? Eu falo, é o Senhor. Eu já tiro aquilo ali para não ser motivo de preocupação. Então chega diante de Deus, primeira coisa que nós aprendemos hoje, chegar diante do Senhor, Senhor, o Senhor não me deve nada. Primeiro, o Senhor é meu pai, né? O pai é obrigado a dar tudo que o filho quer? Não, porque senão vai criar um menino mimado, que vai responder, que vai fazer todo tipo de coisa. Pai nosso, primeiro você se põe na posição de filho. Quem se põe na posição de filho, ele é humilde, ele chega diante de Deus com humildade. Que estás onde? No céu. Segunda fase, reconheço a soberania, o poderio, o domínio, o governo sobre todas as situações, não só sobre a minha vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu vou adorar. Primeiro, eu sou filho. Segundo, eu desço em humildade. Segundo, e terceiro, eu vou adorar o Senhor. Quando você faz essas 3 coisas já no começo da oração, você é ouvido pelo Senhor. Você quer o quê? Eu participei da live com a página Oração Frutífera, sexta-feira, que foi uma bênção de Deus, né? Ali foi maravilha, a presença de Deus tremenda na vida deles. Mas o que chama a atenção? Oração frutífera. Tipo, oração. Mas que oração? Aquela que frutifica. A oração que frutifica. Não é só, mas é mais uma oração. Oração frutífera. Ela frutifica. A nossa oração precisa frutificar. Não só eu ir lá para o joelho, ficar aquele tempo para dizer que eu estou orando e enganando a mim mesma. Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Amanhã nós vemos com um texto novo, diferente, continuando no mesmo tema de oração. Então, recapitulando. Primeiro, Pai Nosso, me coloco na posição de filho. Preciso de quê? Obediência, temor, né?
E segundo, humildade, reconheço que Deus não me deve nada, seja feito o quê? Conforme a tua vontade. E terceiro, santificado, né? Seja o que? O teu nome. Eu me prostro, eu me ponho em adoração e reverência, adoração sincera. E eu só vou conseguir ser sincero com Deus se eu estiver vivendo aquilo ali. Você, quando uma pessoa, né, eu vou falar, gente, quando você conhece uma pessoa, você sabe que ela não é verdadeira, para não usar outra palavra que eu não gosto. Quando a pessoa não é verdadeira, ela é o quê? Mas quando a pessoa não é verdadeira, a gente que tem o discernimento do Espírito Santo não sabe? A pessoa tá falando, o Espírito Santo tá falando, não é isso não. Ah, isso, não, é isso não. Entendeu? Não é assim? Então, se você tiver discernimento do Espírito Santo, você sabe o interior das pessoas, porque ele te entrega, imagina Deus. Você vai chegar diante de Deus, pegar 1001 causas, não. Primeiro, Deus, ó, Pai, o Senhor é meu Pai. Segundo, o Senhor não me deve nada. Terceiro, eu adoro o Senhor de todo o meu coração. Amém? Vamos orar? Vamos orar para orar, né? Eu sempre recebo de oração, Senhor, eu vou orar para orar. Senhor, o que o Senhor quer aqui? Por que isso aqui? Por que dessa situação? O que está acontecendo? Até que ponto? O que é, né? Nós precisamos disso. E vamos orar para que nós venhamos ter no nosso coração desejo pelo Senhor. Desejo de ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Papai, nessa manhã gloriosa, nesse começo dessa série oração, eu quero te agradecer, Senhor, por esse primeiro dia. Eu quero agradecer pela revelação da tua palavra. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor é verdadeiro em todas as coisas. E nós, se tem alguma coisa errada, é nós. Papai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Venha alcançar, Senhor, os meus irmãos. Venha alcançar, Senhor, onde eles estiverem, nas questões deles. Mas antes de qualquer coisa, eu peço a Ti que o Senhor dê, Senhor, a eles o espírito de oração, o desejo de gastar tempo na Tua presença, que não é tempo perdido, é um tempo de adoração, a qual nós necessitamos para estarmos de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, envia a Tua presença nesta hora. Alcança, Senhor, Pai, os meus irmãos, colocando, Pai, ó Senhor, o arder, o fogo do Teu Espírito Santo queimando dentro do coração, ansiando pela Tua presença, porque a Tua presença nos projeta dentro da Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, quebra todos os sofismas que o inimigo tem lançado na mente, a preguiça, Senhor, o celular, Pai, a qual o inimigo tem usado, Pai, com tanta força para poder tentar afastar do Senhor, mas o celular não liga sozinho, ele não vai para o carregador sozinho, ele não abre, Senhor, as redes sozinho. Então, em nome de Jesus, nos dê domínio próprio, porque nós necessitamos de domínio, nós necessitamos governar sobre situações, Pai. Assim o Senhor nos chamou e nos capacitou. Então eu entrego diante do Senhor que nós venhamos ter desejo pela Tua presença a tal ponto de sentir saudade do lugar secreto. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui, né? Já vai dar 8 horas. Hoje foi extensa a live, né? Mas era necessário. E eu agradeço, né, a todos que vieram, a todos que ficaram, permaneceram, as pessoas que vão passar no final, no decorrer, né, dos dias, que pedem para poder estar enviando também. Que o Senhor venha abençoar, que Deus venha falar no nosso coração e multiplicar no nosso coração o desejo pela oração. Tenha um bom dia, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que o Senhor ele esteja contigo. Se há uma necessidade de cura, que o Senhor envie a cura e que Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? A paz, Senhor Jesus. Até amanhã, às 7 da manhã, se assim o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui para o segundo dia da série oração, né? Não esqueça de compartilhar essa live se você sabe de alguém que precisa, está precisando, todos nós precisamos, né? Compartilha, envia a live, envia para quem está precisando, envia porque o intuito não é visualização, o intuito não é crescer as redes, não, o intuito é pregar a palavra, falar das boas novas que o Senhor Jesus tem contado. Amém? Fica com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Jesus.